Aqui estamos em um momento decisivo. É hora de idealizar o VSM do estado futuro de nosso mapeamento já efetuado. Se você encontrou esse vídeo sem assistir o capítulo anterior, não prossiga sem assisti-lo, pois o VSM anteriormente apresentado é nosso ponto de partida para o presente vídeo. Compreendendo tal ponto de partida, você será capaz de acompanhar o momento atual, onde, através do Kaizen, implementaremos melhorias em uma cadeia de geração de valor anteriormente mapeada. Caso já tenha assistido o vídeo anterior, começamos aqui e agora. Então te vejo logo após a vinheta. Olá! No capítulo de hoje, idealizaremos o VSM de estado futuro de um fluxo de geração de valor já mapeado. Dessa maneira, nada mais apropriado que recordar nosso mapa VSM do estado presente, constituído de 5 processos distintos, representando uma fabricação de móveis padronizados. No vídeo anterior, pudemos discorrer sobre a simbologia e toda a parametrização utilizada na representação deste mapa VSM, seus processos, fluxo de informações, fluxo de materiais e a lógica de programação adotada pelo PCP frente às necessidades do cliente. Também aprendemos a visualizar de maneira macro as generalidades do fluxo estabelecido na cadeia de valor, quando pudemos obter da linha do tempo seu índice de valor agregado, o qual foi calculado em 0,2608%. Observando detalhadamente o mapa obtido, podemos enfim identificar possíveis oportunidades de melhoria, objetivando agora o aumento do índice de valor agregado através da implementação do Kaizen, ou seja, a redução dos desperdícios existentes na cadeia de valor. Através da formação de um grupo de trabalho fictício, voltado a propor melhorias no VSM mapeado, identificamos algumas oportunidades que agora serão debatidas durante a idealização de um estado futuro deste VSM, que seja capaz de reduzir a linha do tempo onde não existe geração de valor algum. Chamaram nossa atenção alguns pontos, como por exemplo, 1. O fato do PCP não compartilhar com seus fornecedores as informações estatísticas da demanda futura dos clientes. 2. O processo de corte gerando sobras no estoque de peças subsequentes e o processo de colagem de bordos com um alto tempo de setup. Esse último, inclusive, conferindo um baixo tempo livre para a produção, impactando assim os demais níveis de estoque entre processos. Tais fatos somados acabaram por resultar em uma linha do tempo com mais de 15 dias de lead time de entrega. O primeiro foco de atuação tratou então a questão da visão estatística futura da cadeia de suprimentos de nosso cliente, possibilitando com isso que os fornecedores pudessem alinhar suas demandas produtivas com as nossas prováveis necessidades. A expectativa de melhoria reside em estabelecer um fluxo de entregas que independa de uma programação semanal, que seja baseado em previsibilidades estatísticas ajustáveis, pós-corrigidas semanalmente em função do estoque de matéria-prima e insumos resultantes, e não mais de um pedido de compra atrelado a uma programação futura. O segundo foco de atuação baseou-se na gestão das sobras de corte e no ponto crítico detectado no vídeo anterior, que é o elevado tempo de setup no processo de colagem de bordos, identificado como o gargalo de produção e responsável ainda pelo alto nível de estoque dos produtos em elaboração entre processos durante o mapeamento anterior. Já a terceira tratativa
concentrou-se na redução geral da linha do tempo, encontrando uma boa estratégia na questão da unificação de processos, ou seja, embalar sequencialmente produtos que passaram pelo processo de montagem, de uma maneira agora contínua, através da implementação de uma célula de produção especificamente idealizada para esse fim. Discutidas e avaliadas as frentes de trabalho propostas pelo grupo, idealizamos conceitualmente o que seria o mapa de estado futuro para os processos vigentes da seguinte maneira. Observando-se o primeiro foco de atuação através da geração e envio de relatórios de saldos e necessidades estatísticas futuras para os fornecedores que realizavam entregas via programação semanal, ajustou-se o modelo de suprimentos para o mesmo caso que já ocorria com os fornecedores que trabalhavam via reposição de saldos de estoque. Embora tenha sido necessário fracionar a entrega semanal anterior em duas, no cômputo geral, o resultado será positivo também para o fornecedor, com pequenos ajustes em sua roteirização semanal de entregas. O segundo foco de atuação exigirá o apoio de recursos de engenharia e PCP, uma vez que trata de questões no abatimento das sobras de corte e, paralelamente, da concepção de uma metodologia de setup rápido para a alimentação das bobinas dos diferentes padrões de bordos e ainda do sequenciamento ordenado das peças fabricadas, em função agora de suas espessuras, parâmetro este o principal responsável pelos ajustes no equipamento. O objetivo desse trabalho é a redução do tempo de setup futuro para 2/3 do valor vigente e a redução do estoque de peças após o processo de corte via aumento da velocidade de escoamento. A terceira oportunidade de melhoria, certamente a mais complexa delas, pois envolve layout, consistirá em desenvolver a referida célula de trabalho não compartilhada, dedicada a montar e embalar uma linha específica de produtos. O grande desafio está em liberar área no chão de fábrica para uso da célula, a qual será obtida em função da redução dos estoques em elaboração vigentes, fato que será alcançado graças às duas tratativas anteriormente citadas. Idealizadas tais frentes de trabalho, chegamos ao modelo proposto, o nosso VSM de estado futuro. Efetuadas simulações matemáticas e conceituais, os valores estimados agora são os seguintes. Em função da nova agenda de entregas, o estoque de insumos e matéria-prima será reduzido em 20%, baixando de 50 para 40 mil unidades com as mesmas 1.800 SKUs. O melhor abatimento diário das sobras de corte permitirá a redução de 120 peças em estoque transiente, passando de 1.320 para 1.200 pós-operação. Entretanto, a otimização do setup da colagem de bordos impactará em todo o fluxo de elaboração, permitindo agora uma redução adicional de 50% nos estoques em elaboração. Desta forma, o estoque pós-corte cairá efetivamente para 600 peças e não 1.200, ou meio dia de produção, balanceando-se com o volume de peças pós-colagem de bordos, agora com as mesmas 600 peças. De uma maneira mais conservadora para sobrepor eventuais quebras ou emergências, o Kanban de peças partirá de 3 níveis de 1.200 peças, que eram os 3 dias de produção, para 3 níveis de 800 peças, ou seja, uma redução comedida de apenas 1/3, estabelecendo assim 2 dias de produção em termos de estoque transiente, sendo agora também um pulmão. Já para o caso da célula de montagem e embalagem, teremos a total supressão do estoque FIFO anterior à embalagem, estabelecido anteriormente em 25 produtos, que representa meio dia de produção orientada ao romaneio de cargas em sequenciamento. O tempo de ciclo da montagem não sofrerá alteração.
Já o tempo de setup da célula aumentará de 90 para 300 segundos. Lembrando, porém, que o processo de embalagem anteriormente segmentado deixará de existir. Com isso, também deixarão de existir seus respectivos tempos de ciclo e setup. Os novos dados matemáticos consolidados são agora os seguintes. Primeiro, o processo de colagem de bordos com 200 segundos de setup contra 300 anteriores, resultando em um tempo de setup mais operação agora em 340 minutos contra 440 anteriores, numa redução de 22,73% do tempo total. Segundo, a célula de montagem e embalagem através da reformulação de processos num tempo total de 290 minutos de setup mais operação, contra anteriores 485 minutos somados montagem mais embalagem, numa brutal redução de 40,21%, aliada à supressão de meio dia de estoque FIFO, representado pelos 25 produtos anteriormente, aguardando a embalagem que agora estará sincronizada com a montagem, onde o sequenciamento do romaneio diário acontecerá já na entrada dos itens na célula. Impressionante, não? Detalhe complementar: dos 12 colaboradores existentes na montagem mais embalagem, um deles será realocado para o processo do corte, auxiliando na gestão inicial de ordens de produção e das sobras de processo, demonstrando assim a grande assertividade da remodelagem operacional definida para o VSM2B. Finalizando, chegamos ao cálculo do novo índice de valor agregado, tomando o cuidado de constatar que tivemos aqui uma reengenharia e, portanto, uma mudança em nossa base de cálculo, o que torna complexa a questão comparativa percentual, dado que o tempo de valor agregado também foi reduzido com as mudanças propostas. Observando a nova realidade deste rearranjo, acabamos por obter um valor relativamente menor do que o efetivamente conquistado em termos de operação, porque nossa base comparativa agora consiste em processos remodelados, trazendo uma outra configuração na linha do tempo, dada a supressão de um processo agora incorporado, bem como a redução do tempo total das operações. Considerada tal distorção e agora de acordo com a proposta apresentada, o novo índice de valor agregado IVA resulta em 0,2917%, aumentando apenas 10,63% contra uma redução de 29% no lead time de entrega. Um fato curioso, porém recorrente quando envolve questões de reengenharia de processos e readequação de layout operacional. E assim chegamos ao final de mais um capítulo desta série sobre o Lean Six Sigma. No próximo capítulo, é a vez de abordarmos o passo a passo envolvido na reelaboração de um mapa do VSM. E você, gostou desse vídeo? Então valorize nosso trabalho e deixe seu like. Ele ajuda a entregar esse conteúdo para outras pessoas interessadas no assunto. Acompanhe esse canal, inscreva-se. Sou eu, Cláudio Perim, seu consultor empresarial. Muito obrigado e até lá!